Fala pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo totalmente diferente dos nossos vídeos diários, análise da NASA, que você deve estar acostumado aí todo dia quando eu faço os meus vídeos. Sempre a gente começa olhando a plataforma TradingView, né? Ela tá até aqui. Mas hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, tá? E o próprio título do vídeo é os meus desafios operando as mesas proprietárias aqui nos Estados Unidos. Se você é novo, não me conhece, ou não sabe o que é operar mesas proprietárias, dá uma olhadinha aí na descrição do meu vídeo. Eu sempre coloco o link de um vídeo que eu fiz explicando sobre mesas proprietárias, o que são, quais são as melhores. Essas são as duas que eu opero. Esse material, inclusive, eu já usei inclusive para fazer um comparativo. E eu vou falar um pouquinho dos meus desafios, o que eu vejo como que eu já evoluí, o que eu vejo que eu ainda preciso evoluir. E isso está muito relacionado com o tipo ou com a mesa proprietária que você utiliza, pelo menos no meu caso, tá? Então fica aí comigo até o final, eu garanto que você vai gostar muito desse vídeo. Se você está aí iniciando nesse mundo de day trading, eu opero aqui day trade mercado americano por mesas proprietárias. E se você está aí tendo alguma dificuldade, fica até o final. Depois coloca no comentário aí quais são os desafios que você está tendo, se são iguais aos meus, se são parecidos, se são muito diferentes. E é muito importante essa troca de informação. Não esquece também de dar o like e me ajudar aí na divulgação do meu canal, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou falar aqui sobre a conta de avaliação, tá? Porque tem um vídeo especificamente falando sobre isso. Mas eu tô com esse material aqui, pode ser que a gente fale, volte um pouquinho e eu falando um pouquinho sobre a conta, principalmente a conta profissional, que é a conta de saque, né? Essa conta que a gente faz saques. Então, para você fazer um saque, você tem que aprovar primeiro uma conta. E eu vou começar falando um pouquinho sobre os meus, vamos dizer assim, a minha evolução, o que eu vejo como que eu tenho evoluído, né? Como trader, operando em mesa proprietária. São quase mais de 2 anos e meio. Tô indo já pro final do ano, devo fazer 3 anos, se Deus quiser. E tenho tido alguns, eu vou mostrar aqui para vocês. Acho que é importante a gente estar sempre mostrando a transparência, né? Não tem essa de que eu sou invencível, que eu só faço isso. Não. Eu já fiz um vídeo mostrando a conta que eu quebrei, né? Depois de ter feito alguns saques. Então, o primeiro ponto que eu entendo assim que eu vou evoluir com relação a aprovar contas. Eu tenho tido uma facilidade, talvez o termo não seja facilidade, mas eu tenho tido uma certa facilidade para aprovar a conta. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Olha só, essa conta hoje completou o 4º dia que eu operei ela. Eu preciso fazer 1.500. Então tá aqui, né, as regras, né? Eu já cumpri tudo, ó. O meu maior lucro não pode ser maior do que 50% do total. Então, como o total é 1.500 e aqui eu fiz 777, se você dividir 1.500, 50% de 1.500 é 750. Então, esse dia aqui eu fiz até mais. Então, por isso que eu tive que fazer um pouquinho mais dos 1.500. Você fala, pô, você fez 1.800. Hoje, por exemplo, e é um dos comentários que eu vou fazer, um dos tópicos que eu tenho tido, por um lado, na conta de avaliação, eu tô muito mais leve para operar, eu não tenho uma pressão e eu consigo aprovar. Então, aqui, ó, eu aprovei essa conta no 3º dia. Eu só preciso operar mais amanhã. Hoje, por exemplo, hoje de noite, eu já entrei nela e já dei um clique aqui. Eu vou até mostrar para vocês. Tá onde? Tá aqui. Tá aqui, ó. Eu dei um clique nela aqui. Perdi $50, $5 na verdade. Entrei e saí só para contar o 5º dia. Por quê? Porque vai completar 5 dias. Ele só fala que você tem que fazer 1.500. Pronto, aprovei a conta. Então, esse é o primeiro evolução que eu considero que eu tenho feito. Tanto na Take Profit, e na Take Profit, como você é obrigado a operar 5 dias, eu tenho tido mais tranquilidade, porque eu não vou naquela coisa afoita da Apex, por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A Apex, você tem que fazer $1.500 para aprovar a conta.
E você pode fazer isso em um dia. Só que o que acontece, o que tem acontecido comigo? Eu fico nessa paranoia de querer aprovar a conta num dia, então às vezes eu faço 800, 900, 1000, 1100. Só que aí o que acontece? Que é o grande defeito dos traders, você acerta. A hora que você erra, você não quer reconhecer, você não quer tomar o loss, porque você está operando, aí você já saiu do seu setup, você está operando para fazer um determinado valor. E aí você começa a enxergar a entrada que não existe, e aí a gente quebra a conta. Aqui, na Take Profit, por exemplo, como eu sou obrigado a operar 5 dias, eu faço um valor, paro. No dia seguinte eu vou lá, faço. Então eu tenho tido muito mais facilidade de aprovar contas da Take Profit do que da Apex. Eu estava inclusive com o objetivo de chegar com 10 contas agora que eu vou entrar de férias a partir do dia 14 de junho e vou ficar aí uns 20 dias mais ou menos. E meu objetivo era levar a ter umas 10 contas. Não consegui. Eu tô com 2 contas PAs da Apex e 2 da Take Profit, tô com 4. Então, porque eu chegava perto de aprovar, fazia muita grana e quebrava as contas da Apex. Então, esse é vamos dizer assim, 2 tópicos, né? O primeiro tópico que eu comentei, que é aprovar a conta. O segundo tópico é o seguinte, é levar a conta até o colchão. Então, o que é isso? Quando você aprova uma conta, você tem que fazer um determinado valor, que é o que a gente chama de safety net, ou colchão, para daí acima disso você poder sacar. E aí começa também uma outra coisa que eu tenho tido uma certa facilidade, que é fazer esses $1.500, ou seja, levar a conta até o valor de saque, $1.500. Na Apex, tenho tido uma dificuldade absurda, porque é o seguinte, hora que eu levo aqui para os $1.500, aqui tem algumas regras muito mais complicadas do que na Take Profit. Eu mudei aqui porque essa informação aqui é o seguinte, na Apex, quando você faz 1.600, você pode sacar $500. Você pode entrar dentro, vamos dizer assim, sacar uma parte do colchão. Entretanto, você tem que operar por 8 dias. Você não pode ter essa regra de 30% de consistência, que para mim está sendo muito difícil, tá? Tem um vídeo, no meu vídeo eu explico o que é isso aqui com mais detalhe, mas basicamente é o seguinte, você não pode ter um dia, por exemplo, os 1.600, vamos imaginar que você chegou a 1.600, você não pode ter um dia aqui que você ficou menos 30% desse valor ou acima desse 30% desse valor, tá? Então se a gente fizer aqui, abrir a calculadora aqui, 1.600 vezes 30% dá 480. Então assim, se você ficar negativo, mesmo que você tá lá tomando 480 pau, 500 pau de loss, aí você não zerou, você encheu, fez médio, sei lá, e você recuperou e saiu com 0 a 0. Ele conta que você já estava com menos 30% e você deveria ter estopado, antes de completar 30%, você deveria ter estopado, e ele considera como risco, falta de gerenciamento de risco, e ele vai negar seu saque. Aí você vai ter que operar por mais 8 dias. Então assim, isso para mim tem sido muito ruim. Já aqui, você tem que operar, fazer 1.500, né? Não tem como, acima disso, você fez $50, você pode sacar. Vai ter um split aqui, vai ter uma divisão de 80% para você e 20% para a mesa. Mas o que eu gosto daqui é o seguinte, aqui não tem regra de consistência. Então se um dia você tá lá operando de boa e deu uma... Que nem hoje. Hoje eu peguei uma 70 e poucos pontos. Peguei uma pernada da subida da Nasdaq. Eu tava com um micro. Só para quem não opera e não tem noção, a cada um ponto com um micro são $2. Então eu fiz 75 pontos, eu fiz $150 com um micro. E foi assim, coisa de meia hora, tá?
Então, se eu tivesse aqui nessa conta, você pode ter até 30 micros. E aqui também tem um detalhe que é o seguinte: você pode ter 40 micros ou 4, né, minis, mas enquanto você não atingir o colchão, você só pode operar com metade dessa mão. E aqui não, aqui você pode operar com 30 micros e não tem problema, tá? Então, o que tá, eu diria assim, eu anotei aqui para não esquecer. Então, o meu nível de aprovação é muito bom. Aqui, eu vou até mostrar também para vocês os saques que eu já fiz na Take Profit. Eu comecei a operar Take Profit em abril. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui todos os saques que eu fiz. Inclusive, esse que tem reset aqui é o valor que eu uso para, às vezes, uma conta que eu quebrei, avaliação. Ou quando você faz o reset de uma conta, você paga $100. E quando você compra uma conta nova, mesmo com 30% de desconto, ela sai 105. Então economiza aqui $5. Mas o resumo da ópera, esses são os valores que eu saquei de metade, né, de abril, na verdade, até agora. Junho eu fiz basicamente esse dinheiro aqui e esse, né, que praticamente aqui dia 30, né, eu saquei no um dia depois. Então, assim, deu 3.300, eu somei aqui, se quiserem somar, pode somar aí. Então, eu tenho feito saque na Take Profit, na Apex eu só fiz o ano passado, esse ano não fiz, eu concentrei um pouco na Take Profit. Agora que eu tô começando de novo, tem essas duas contas que eu tô tentando chegar no colchão. Mas agora vamos falar da parte mais difícil, que são os desafios, ou onde eu tô precisando evoluir. O número 1, aceitar loss, né? Quem atira a primeira pedra, quem não tem dificuldade disso. E aqui eu gosto muito de usar esse exemplo da moedinha, né? Eu joguei aqui, ó, por exemplo, se eu jogar 10 vezes aqui, ó, agora deu coroa. Agora eu vou jogar de novo, deu cara. Vou jogar de novo, deu cara. Vou jogar de novo, deu coroa. Então, se eu ficar jogando aqui, ao longo do tempo ele vai dar 50, mais ou menos 50%. Vai dar cara, coroa. Ah, mas você tá falando que day trading é joguinho, é jogar? Day trade é probabilidade. Você não entra no day trade sabendo se você vai ganhar ou se você vai perder. Você pode saber quanto você pode perder se você colocar o seu stop. Então, eu uso esse exemplo da moeda para dizer o seguinte, cara, não tem como você operar e ficar... Quantas pessoas já falaram, eu já passei por isso, de você ficar lá vários dias, aí chega um dia, você não aceita o loss e você perde todos aqueles dias que você ganhou. Quem nunca também. Então, aceitar o loss. E o que eu tenho feito, né, para evoluir nisso? Bom, tem várias maneiras, eu já li esse livro que eu já cansei de falar para vocês, O Melhor Perdedor Vence, tem a versão dele em português, vale a pena. Tem os trabalhos de psicólogos aí que são especialistas em trader, eu recomendo, eu já fiz o trabalho com a Cissa e é excelente, Cissa Grilli. E então, assim, para mim esse é o top one, ou seja, o maior desafio que eu ainda tenho dificuldade, já melhorei muito. E uma dica que eu dou para vocês, quem nunca também tá num loss, aí a pessoa vai lá, não, e recuperei. Nossa, cara, isso é a pior coisa do mundo, mesmo que você recupere, porque isso vai te criando um vício de você não aceitar o loss, e aí o dia que você não aceitar e você tentar, dá ruim. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Porque aí você quebra a conta, você não aceita. E o trader que sobrevive, que é o título desse livro, O Melhor Perdedor Vence, é porque quando você aceita perder, você aceita o loss, o loss tem que fazer parte, é a moedinha. Não vai ter como cair 10 vezes de um lado só. A mesma coisa, você está querendo que caia 10 vezes de um lado só, é a mesma coisa que você está querendo que 100% dos seus traders dê gain. E não vai dar, mesmo que você tenha um nível de acerto. Quanto maior o seu nível de acerto, fique preocupado. Você fala assim, caralho, Gutenberg, mas você está falando uma coisa meio absurda. Não, porque quando você acerta muito, dependendo do valor que você faz,
a sua mente te engana, então você fica muito autoconfiante, você acha que o próximo vai ser gain, e aí quando vem um loss você não aceita, você vai aumentando a mão, vai fazendo o preço médio, e aí é quando você quebra. Aí você fez vários dias, um pouquinho, aí um loss quebrou tudo. Número 2, talvez não nessa sequência, mas eu tenho uma dificuldade que é operar pressionado por valor financeiro. E isso acontece aonde? Isso acontece mais aqui, ó, quando eu tô acima do colchão que eu tenho. Por exemplo, ontem, eu já tinha feito 2 saques, né? Um saque de 300, outro de 300 que eu mostrei para 320, depois o 284. Tava nessa faixa. Praticamente $600 em 2 dias, $300 por dia. E aí eu tinha feito ontem $100. E aí eu falei, não, né? Mercado acabou de abrir, tem 1 hora só. Resultado, perdi os 100 e fiquei com 300. Praticamente eu considero que eu perdi $400. E isso é a tal da ganância. Porque assim, não é todo dia que você, porque você fez um valor X, você vai fazer. Então, fica atento a isso. Às vezes, não operar também é uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade. Parece que a gente é CLT, parece que você tem que operar todo santo dia. Não precisa. Tem dia que, né, às vezes você vai olhar o mercado e vai falar assim, hoje é melhor não perder do que entrar, tentar ganhar e perder. Sim ou não? Outra coisa é a ganância, que é talvez um pouco misturado disso que eu acabei de falar, né? Valor financeiro, operar. Então, aqui, essa coisa da mesa, de você ter que operar, ficar acima do colchão, também, algumas pessoas, quando tentam chegar no colchão, tem muita dificuldade. Reconhecer pequenos gains, que é, por exemplo, eu acabei de falar, $100, está ótimo. E um grande problema que eu tenho é a escassez de tempo. Que todo mundo sabe, eu tenho um trabalho, então eu tenho que operar dentro de alguns horários e isso acaba me gerando uma certa ansiedade de operar, de querer fazer rápido e enxergar a entrada onde não existe, etc e tal. E por último, assim, acho que tem overtrading também, né? No meu caso, talvez isso pode ser que aconteça com menos frequência, mas talvez para quem está aí o dia inteiro por conta disso, o overtrading deve ser bastante difícil. Então, assim, o vídeo ficou um pouco longo, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Os principais desafios. Se você ainda está meio perdido, se o vídeo ficou um pouco confuso, porque eu acabei não passando em alguns tópicos aqui mais rápido e você ficou meio perdido, manda uma mensagem aí, eu vou deixar o meu WhatsApp, o número do meu WhatsApp aí na descrição do vídeo e você pode entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, se você quiser algum outro tema que você queira falar, pode colocar aí nos comentários que eu vou ter o prazer de gravar aí para um vídeo para vocês, tá bom? E é isso. Boa semana para vocês, bons trades e até amanhã.